bem-vindos a um novo vlog aqui na casa da família 7. Tô feliz por vocês já terem chegado. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo e nos acompanhar nesse dia de rotina, que hoje é dia de limpeza. Tá vendo todo esse quintal aqui atrás? Bem, se bem que tá parecendo mais as crianças brincando. É dia de capinar, vou colocar a mão na massa. Bora lá comigo. As crias estão brincando. Gente, engraçado é que ele só acha de brincar pra cá quando eu venho. É difícil, abençoado, vir brincar pra cá sozinho de boa. Mas vem também. Olha como tá o mato grande aqui, gente. E olha só, eu tenho pés de tomate. Que foi? Vem, desce. Desce, 1, 2 e... Gostoso. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem vários pezinhos de tomate aqui no quintal e eu quero manter eles, porque eu acho que é tomate cereja. Eu tenho quase certeza. Olha só o tamanho desse pé aqui, ó. Aqui tem dois pés de tomate. Tem um aqui e tem esse outro bem aqui. Então eu vou limpar, vou manter esses pés de tomate pra ver se é tomate cereja mesmo. Olha como tá minha rosa do deserto, linda. Ainda não tá dando flores, porque ainda não tá na época. O meu pé de pitanga, gente, as crianças já comeram pitanga desse pé desse tamanhozinho, olha. É bem menor do que eu, mas já deu pitanga. Já deu pitanga. Aqui, deixa eu ver, tem outro pé de tomate bem aqui. Esse aqui eu também quero preservar. Ele não tá crescendo muito porque tá sujo. Essa planta aqui eu não lembro o nome, mas tem umas sujeiras aqui, ó. Esse aqui é um pé de... Ai, como é o nome? Que é mastruz, né? Que inclusive dizem que é... remédio. Gente, acho que eu vou colocar essa aqui no chão, como ela tá feia. Ela tá muito feia, acho que eu vou pôr ela no chão. Essa daqui é comestível, gente, olha, é uma punk. Planta comestível não convencional. E ela é bem azedinha. É bem gostoso, chamada de planta punk. E olha que eu não gosto de planta, mas sei. Outro pé de tomate, vem aqui. Outro pé de tomate. Ah, minha torceira de capim-limão. Hoje eu acho que eu vou dar uma desbastada nele, deixei ele bem menor. E o que eu quero mostrar pra vocês, que tá bonito aqui, gente, é meu pé de pimenta. Que minha mãe me deu. Ela me deu, gente, os dela tão enorme, enorme. E era do mesmo tamanho, da mesma época. Só que o meu não cresceu muito. Mas tá produzindo, olha só o tamanho dessa pimenta. Tá produzindo bastante, tá bem carregado de pimenta. Eu amo pimenta. Eu tenho bastante pimenta aqui na geladeira que ela me deu lá dos pés dela. Da casa dela. Então todos os dias eu como com pimenta. Essa pimenta, ela é ardosa, só que pouco. Ela arde mais quando a gente come a semente. Comendo só a casca dela, ela arde quase nada. Mas enfim, agora é hora de colocar a mão na massa. Olha, essa aqui tá mordidinha. Vou até tirar. Caiu aqui. Gente. É, ó, tá estragada. Gente, já tô comendo essa aqui. É a punk. Aqui em casa não tem bicho pra fazer xixi nelas, pode comer. Não tem cachorro, nem nada. Ó, minha sogra me deu esse galho aqui desse hortelã grosso, mas ele tá morrendo. Não pegou, não. E olha só o tamanhozinho da do meu pé de hortelã. O que aconteceu com esse pé de hortelã, gente? Que ele tá feinho desse jeito. Meu bem soltou as galinhas. As galinhas vieram pra cá e arrasaram com o pé de hortelã. Mas rapidinho ele volta a pegar de novo. Isso aqui, gente, se eu tirar um galinho, ó. Esse aqui é um pedinho de hortelã. Se eu deixar só ele, logo ele vai estar enorme. Se bem que a raiz dele tá toda coisada. Eu acho que eu vou arrancar logo todo ele e deixar só esses aqui. Porque ele vai voltar a nascer. A galinha também acabou com o pezinho de feijão dele que ele plantou. Pois é, ele plantou esse pezinho de feijão aqui com tanto carinho. Vai falar em soltou a galinha com o meu pé de feijão. Mas enfim, vou capinar agora. Quando o sol se levanta, eu sinto a tua mão. E o vento que sopra traz paz ao coração. Nas flores do campo, nas ondas do mar, eu vejo teu cuidado a me guiar. E cada passo que eu dou, posso sentir que é tua graça que me faz sorrir. No sertão ou na cidade, lá estás, meu coração só quer te exaltar. Oh Deus, tua glória enche o chão que eu piso. É tua força que me dá abrigo. És minha rocha, és meu porto seguro. No teu amor eu encontro futuro.
cada estrada, em cada jornada, teu amor me sustenta, não falta nada. No brilho da lua, no céu estrelado, eu vejo teu toque em todo lado. Quando a vida balança, eu sei que estás aqui. És o braço forte que me faz ser... Pronto, gente, esse lado aqui já tá todo limpo. Eu já deixei aqui, ó, meu pezinho de tomate, que é esse aqui. Tem 2 pezinhos, não, tem 3, né? Porque esse... 3 pezinhos de tomate, até tem um tomatinho aqui. Mas isso aqui eu posso ir tirando com a mão. Não vai interferir muito no crescimento deles, não. Agora eles vão desenvolver bem mais rápido, principalmente com uma chuvinha que tá chegando pra cá. Aí eu deixei esses 3 pés de tomate, ainda falta limpar esse lado todo. Bem aqui, do pé dessa pimenta, tinha um pé de cebola. Mas eu arranquei ele porque ele não tava ficando tão bonito. Acabou que eu passei a enxada nele aqui e arrancou. Mas ainda foi sem querer, tinha um pé de cebola bem aqui. Só que a parte interna da cebola ainda ficou. Não sei se ainda vai nascer. Mas tinha bem aí. Oh, arranquei uma pimenta sem querer. Dá, Tutu, que meu filho não pode comer, não. Ó, o pé de feijão do Eric eu deixei aqui, porque tá todo feio. Eu quase arranquei, mas eu falei, não, vou deixar aí, porque ele pode ficar brabo, né, se eu arrancar. E depois eu ajeito aqui. Aí eu limpei esse lado, eu vou continuar a limpar aquele. Porque olha só a chuva que tá formando, gente, aqui. Tanto é que já liberou a Liz da escola. Aí meu bem tá indo lá buscar ela. E eu vou jogar isso aqui lá no outro lado da rua, que é bem pra cá que joga. Ele tá indo buscar a Liz lá na escola. Aí eu vou terminar aquele lado lá. Se chover, é chover. Se não chover, eu vou ter terminado da mesma forma. Mas se chover, eu paro e faço outro dia. Não deu tempo mesmo, gente. Eu começou a chover, eu não passei nem lá pro outro lado. Eu dei uma parada pra editar um vídeo pra postar no Instagram. E aí, ó, aqui ficou limpo e pra cá não. Tá todo sujo lá. Então, eu não vou lavar hoje, mesmo depois que faz a chuva. Eu não vou capinar, porque é muita lama. Talvez amanhã eu capine ainda. Mas pelo menos aqui, ó, tá ok. Amores, eu sei que a câmera não tá muito legal, mas eu tô gravando pelo meu celular, uma câmera quebrada. O celular quebrado, a tela quebrada. Então, sempre que eu gravo pela câmera da frente, a imagem não fica assim muito legal. Aí, quando eu gravo na câmera de trás, que foi quando eu estava capinando, aí fica legal. Mas agora eu quero mostrar pra vocês o recebido das crianças, gente. Eles ganharam presentes lá do pai deles, né? Aí eles chegaram hoje na casa do pai deles e já trouxeram uns presentes. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha, as crianças estão aqui dentro. Vamos mostrar os presentes. Vamos começar a mostrar teu sapato, Levi, primeiro? Deixa eu fechar esse negócio aqui que tá o tempo todo aberto, essas crianças. Olha o sapato do Levi. Bonitão, né, Levi? Ele ganhou ontem. Sabe, cabe certinho no teu pé? Ele parece ser tão grandão. Mas tá aí, bonitão. Preto. Daqui, deixa eu mostrar direitinho. Ó, preto com... Tem um cadastro, mas esse cadastro mesmo é mais enfeite, né? Aí tem um elástico aqui na ponta. Bonitão. Cadê? Deixa eu mostrar o meu. Vai lá, mostra o seu. Cadê? O dela não é um sapato. Meu. É uma roupa bonita? Deixa eu ver. É lindo. É azul, gente. Parece um pouco verde. Não, é verde. Eu acho. Ah, é um verde mesmo. Só que é um verde meio Azulado. meio azulado. É linda. Eu amei. Amor? Pronto. Oxi. Aí, cadê os presilhinhas? As presilhinhas de cabelo? Ah, o do Eric. Mãe, O do Eric é um sapatão. Gente, eu achei esse sapato aqui top demais, olha. É bonitão demais o sapato dele. Gente. Oi. É muito fofinho. É. Tem uma florzinha. Esse aqui é de colocar no cabelo. Da minha, meu, que eu acabei de usar. É verdade. Eu amei essas coisas. Amor? A minha coisa que sei. Amor mesmo? Amei. Também gostei bastante dela. Ah, o seu sapato é top, cara. No presente seu que você vai dar pra nós, você dá um brinquedo. Você tinha pedido outra coisa, lembra? Já mudou de ideia? O que ela tinha pedido? Um livro. É um livro. Só que não vai, esse livro eu vou ler rapidão. Vou ler, ficar uns dias lendo, aí vai acabar e não vai dar de ler. Mas a gente compra mais livros. Menina dessa aí abençoada. Pois é, gente, esses foram os presentes que eles ganharam. Gente, vou dar um banho na Liz agora. Na verdade, ela já tá lá no banheiro junto com o Tutu e Radasco, que fizeram uma bagunça.
Enfim, vou passar o shampoo de piolho. No vídeo passado eu tinha mostrado, né, que ela tava com bastante lêndia. Assim, ela não tá com coceira na cabeça. Eu não sei se o piolho caiu do cabelo dela ou se tá por lá, eu ainda não vi. E esse daqui, ó, é esse remédio bem aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Ele é um shampoo que você passa normalmente lavando o cabelo. E aqui diz que combate piolhos, lêndia e já previne a reinfestação. Então eu ainda vou passar, ainda vou dar pra ela um comprimido, só que eu tenho que pegar dinheiro pra poder comprar. Mas é bem baratinho, gente. O comprimido é R$10. A última vez que eu dei pra ela o comprimido de piolho, gente, ela passou meses mesmo. Porque eu dei pra ela ano passado. Do início pro meio do ano passado, ela não tinha dado piolho. A gente já tá em dezembro e ela não tinha dado piolho hora nenhuma. Já a escolinha dela já mandou mensagem nos grupos falando pra olhar as cabeças das crianças que tinham piolho. Ela nunca tinha pegado. Mas assim, vou passar pra ver, né, se tiver algum piolho vivo, vai morrer. E também depois eu tenho que catar no nariz pra não ficar com aqueles negócios em branco na cabeça. Eu danço, eu te louvo, Senhor, em cada acorde, em cada clamor. Oh Deus, tua glória enche o chão que eu piso. É tua força que me dá abrigo. És minha rocha, és meu porto seguro. No teu amor eu encontro o futuro. Então vem, Senhor, inunda este lugar. Com tua presença vem abençoar. O meu coração só quer te louvar. Prontinho, ó, o cabelo dela já tá penteado, só que eu não tenho um pente fino pra passar no cabelo dela pra tirar algum piolho, né, que tiver por aqui. Por isso que não dá pra saber se ela tem espioinhos, apesar de ela não reclamar de coceira, né? Mas aqui, ó, já bem limpinho e penteado. Gente, o cabelo dela tá enorme, ó, bem aqui, quase no bumbum dela. O que foi? É porque tá grande, menina. Tá bem aqui já, ó. E aqui já, onde ela senta. É Rapunzel. Tá bom, vai brincar, vai. Pode brincar. Vai com Deus. Bom, meus amores, eu tirei um momento aqui do dia pra poder arrumar meu quarto. Eu já tô agoniada com a bagunça dele, porque eu sempre vou deixando ele pra depois. Fazendo outras coisas no dia, priorizo outras partes e acabo deixando meu quarto. Aí acabou acumulando uma bagunça, principalmente aqui em cima dessa cômoda. Como é que tá? Gente do céu, tá bagunçado. Tem roupa pra dobrar aqui, né, que eu tirei do varal. Inclusive, já tem mais roupa no varal pra me dobrar. E o que vai acontecer? Provavelmente eu vou jogar coisa fora. Porque eu sou do tipo que quando eu tiro pra fazer faxina, sempre tem coisa pra jogar no lixo. E as crianças estão aqui à minha volta. Então, provavelmente vai sair coisa pro lixo aqui hoje. Mas vamos lá arrumar, porque o tempo tá passando. Daqui a pouco é da hora de mandar a menina pra escola, fazer outras coisas, né? If I see the light shine with every step, a new dawn aligns. Giselle and her family, strong and near. God's blessings strengthen every tear. We fly high with faith and love. Give it a like, come support this song. Spread the love where hearts belong with faith and hope. Smiles wide and bright, life is beautiful. We'll follow the light. Prontinho, dei uma arrumada, gente. Isso aqui é a minha caixinha da bagunça. O Efraim me deu ela de presente com um ursinho dentro, toda bonitinha. Aí eu uso ela pra caixinha da bagunça, né? Aqui tem um monte de coisa que a gente precisa, mas são miúdas. Eu boto aqui dentro e jogo as minhas bíblias. E tem essa questão seguinte, essa máquina de costura. Eu não sei o que eu faço com essa máquina de costura, porque assim, eu comprei ela na Shopee, né? Aí eu peguei, testei ela quando chegou, tava funcionando perfeitamente. Na primeira vez que eu fui usar, além de testar, eu só testei, tava funcionando, mas na primeira vez que eu fui usar, simplesmente não tava funcionando. Mas assim, eu ligo ela, aí ela dá as primeiras costuradas e a agulha trava aqui, ó. Trava e não quer subir mais, mas ligado. Agora só assim ela vai. O que acontece? Eu tenho que ver uns tutoriais na internet, já tem tempo que ela tá aqui, porque eu realmente gosto um pouquinho, né, de costura. Eu não sou uma super costureira, mas eu gosto. Aí tem tempo que ela tá aqui e eu não utilizo ela por isso. E não parei ainda pra poder assistir um tutorial pra ver se eu consigo ajeitar em casa.
que eu faço com ela? Porque nem cheguei a usar ela. Nunca usei usar pra costurar. Mas enfim, vou ver se eu tiro um tempo, senão eu vou jogar fora. Porque eu não gosto de guardar coisas que eu não uso. Já nessas gavetas aqui, tem essa cômoda. Olha, ela tá bem coisada. Na verdade, foi só os trilhos dela que bagunçaram, né? Então, eu poderia arrumar e comprar os trilhos novos. Mas, eu nunca fiz isso. Só que, na verdade, eu tô usando ela mesmo só pra guardar sapatos, né? Sapatos meus. Isso aqui, gente, eu nem uso. Isso aqui é de fazer meus baby hair, que eu separei. Enfim. Aí eu peguei e tô guardando aqui dentro só os meus sapatos. Meu amor. E eu realmente não uso isso aqui pra outra coisa. Porque era a cômoda do Arthur há um tempo atrás, né? Aí, quando ele ganhou a cama, eu deixei essa cômoda só para as minhas bagunças, sapatos, essas coisas, virou meio que uma sapateira. E as roupas dele ficam na cômoda, nas gavetas da cama dele. Vem cá, meu amor, vem. Vai pra lá. Então o sapato fora. A única coisa que tá ruim é só os trilhos mesmo, gente. O restante da gaveta, só. Isso aqui, ó, foi as bebês. A Radassa foi fazendo isso aqui, ó. Aí acaba que soltava e foram perdendo, saindo e perdendo. Eu colocava e acabava perdendo. Mas a única coisa que tá ruim assim mesmo, tá quebrado. Ela soltou alguns, aí acabaram desaparecendo. E eu teria que comprar uns trilhos novos pra arrumar. E nunca cheguei a comprar esses trilhos. Eu só não jogo ela fora mesmo porque eu preciso pra guardar os sapatos. Porque não tem outro lugar nessa casa pra guardar os sapatos e uns paninhos. Eu comprei essa cômoda pra Radassa quando ela nasceu, gente. E já comprei ela usada. Vou só dar uma encaixada assim. Aqui são os sapatos dele. Meu Deus, uma colher! Só pode ser coisa dessas crias mesmo. Esse sapato aqui nem serve mais no tu, ó, Tutu. Nem serve mais, vou tirar pra doar. Esse aqui tá fora do lugar. Esse aqui é aqui mesmo, porque não... O sapatinho dele ainda não serve, eu guardo aqui. Coloquei um preguinho aqui e outro aqui. Porque essa parte da frente aqui, ela tava saindo muito pra frente. Inclusive, acaba tirando essa parte traseira. Aí coloquei um parafuso aqui desse lado e um do outro. E consegui fixar os trilhos, né? Que é pra poder colocar lá de volta. Só não tem mais os puxadores. Porque acabou que perderam os puxadores. Eu vou colocar um puxador. Tirei um puxador da última gaveta e vou colocar aqui. Porque, pra não ficar sem nada, né? Porque eu vou precisar de abrir essa gaveta. Então, pelo menos uma aqui vai ajudar. Aí que se eu vou ver, se eu não descartar essa cômoda, aí eu compro os puxadores na Shopee, né? Posso até comprar diferente. Gente, porque essa cômoda tá boa. Ela não tá ruim, não. Ela só tá faltando mesmo só uma arrumada nela. Through every storm we find our way. Love that paints a sunny day. In your arms I feel so free. A sacred bond, just you and me. The stars above, they shine so bright, guiding us through darkest night. In your smile I see the dawn. With every breath our love is drawn. Through every storm we'll find our way. With love that grows a brighter day. In your embrace I see the light. A bond with God, pure and right. The world can change but we'll remain together through both joy and pain. In your heartbeat both feel so free. A sacred bond, just you and me. The stars above, they shine so bright, guiding us through darkest night. In your arms I feel so free. A sacred bond, just you and me. Just you and me. Esses ursos aqui, gente, eu coloco eles aqui em cima porque são os ursos proibidos de brincar. Por quê? Porque são ursos que eu ganhei. São presentes pra mim. Por exemplo, esses aqui foram do meu marido. Esse daqui foi minha sogra que me deu. E eu amo urso de pelúcia, gente. Sou apaixonada.
Um dia eu quero uma coleção de animais. Tenho vontade de ter coleção de animais, tipo, de todos os tipos de animais. Ter uma prateleira só pra encher de ursos de animais. Elas parecem criança, né? Mas eu gosto demais de pelúcia. Aí eu coloco aqui porque eles são proibidos de brincar. Por exemplo, quando as crianças pegam, jogam no chão. Gente, eu já encontrei eles jogados, porque às vezes eles sobem aqui, alcança, pega. Enquanto jogar todo sujo. E esse aqui é branco, olha, já tá encardinho um pouco o nariz. Eu não deixava eles brincar. Ele veio naquela caixinha da bagunça. Esse daqui. Aí foi o Efraim que me deu, o Efraim que me deu, o Efraim que me deu e minha sogra. Então eu não gosto de deixar as crianças brincarem. Eu coloco aqui em cima pra eles não mexerem. Mas às vezes ainda pega. Eles ainda pegam. Mas eu tento proibir o máximo possível. Eu terei a minha coleção de ursos de pelúcia. Can change but will remain together through both joy and pain. In each heartbeat our truth is known, a love unbreakable on its throne. Eu gosto de colocar os cartões de vacina aqui, gente, porque eu acho eles tão bonitos, eles já ficam tipo como uma decoração, eu acho muito bonitinho. Esse quadro era do aniversário da Radassa de 1 ano, vocês podem ver, né? Eu coloquei na mesa do aniversário dela. Só que eu tenho que trocar para uma foto da família 7 e eu nunca lembrei disso. Deixa aí, olho. Aí eu olho e lembro, depois esqueço. Eu tenho que mandar revelar uma foto da família 7 para caber nesse quadro bem aqui, ó. Vai ficar bem bonito. E eu posso até colocar na sala, eu acho que fica mais bonito. Só que lá também não tem um lugar para colocar, né? Só se eu colocar na parede. E essa vaquinha é outra que eu gosto muito. E que às vezes eu proíbo as crianças de brincar, mas eles brincam com ela. Essa aqui eu já deixo mais. Porque essa vaca está com a gente, na minha família, há mais de 10 anos. Eu acho que há uns 12 ou 13 anos. A minha irmã deu pra minha mãe e ela era uma bolsinha aqui, ó. Tinha um zíper. Aí minha mãe passou anos com ela, depois a minha mãe deu pra Liz. E a Liz estava deixando ela o tempo todo jogada, já estava rasgada aqui. Ó, perdeu inclusive uma patinha. Aí o que eu fiz? Eu peguei ela, lavei, costurei, tirei o zíper e deixo ela aqui de enfeite, porque essa vaquinha tem história, gente. Eu não sei se vocês têm alguma coisa assim que tem há anos na família, mas essa vaquinha tem muitos anos aqui em casa. Tô querendo fazer uma coisa agora. Quero tirar esse mosquiteiro e colocar aqui, na cama dos bebês. Só que pra isso eu vou precisar de quê? Do marido, porque ele vai ter que furar o teto pra mim. Então, eu vou arrumar a cama e ele vai vir fazer isso aqui pra mim. Ele tá ali meio ocupado, mas eu vou chamar ele. Dei uma parada pra fazer o rango e meu bem tá botando tudo pra dormir. Mas olha só, gente, como é que tá o arroz. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha o que tem de bichinho no arroz. Esse é o único arroz que tem aqui em casa. E já tá... Nós estamos mais do que em cima da hora de fazer o almoço, que já passou da hora. Ó, tem muito bichinho mesmo. Aí eu vou ter que fazer o quê? Colocar na água. Se tivesse outro pacote, eu abria, né? Usava esse e deixava sair. Eu vou ter que colocar na água para poder tirar esses bichinhos. Pra poder fazer o almoço. Olha só o tanto de bichinho, gente. Vou tirando assim com a colher, ó. Subiu tudinho. Agora eles estão boiando. Aí dá pra vir tirando assim, que eu já coloquei até uma cebola ali pra fritar. Eu não tenho costume de lavar arroz não, gente. Falo pra vocês. Por quê? Porque eu aprendi que não se deve lavar o arroz porque é amido, né? E você retira os nutrientes do arroz. Porque o arroz em si, o nutriente que tem no arroz é glúten, né? Aí quando lava, retira todo o pouco de nutriente que ele tem. Aí fica mais glúten. Aí quando o arroz é bom mesmo, não há necessidade de lavar. Inclusive vem até escrito nos pacotes, né? Só que a questão desse daqui é porque veio cheio, ele tá cheio desses bichinhos. Que acontece mesmo de quanto mais puro o arroz, mais probabilidade de ter isso aqui é maior, né? Que ele passa por menos processo. Não é que o arroz é ruim ou que o arroz está estragado. É porque todo grão tem isso. Você encontra no feijão, no milho, todo o pouco de nutriente que ele tem. Aí fica mais glúten. Aí quando o arroz é bom mesmo, não há necessidade de lavar. Inclusive vem até escrito nos pacotes, né? Só que a questão desse daqui é porque veio cheio, ele tá cheio desses bichinhos. Que acontece mesmo de quanto mais puro o arroz, mais probabilidade de ter isso aqui é maior, né? Que ele passa por menos processo. Não é que o arroz é ruim ou que o arroz está estragado. É porque todo grão tem isso. Você encontra no
no feijão, no milho. Ah, eu tô coisando aqui, tá saindo mais pra debaixo do arroz. Pronto, já temperei, eu acho que eu tirei tudo. Se tiver mais algum, vai subir aqui e eu vou ver, ó. Aí qualquer coisa eu tiro. Mas eu acho que saiu todos praticamente, né? Que eu não tô vendo aqui. Acho que é só o alho e a cebola, esses pontinhos. Pronto, tá colocado, gente. Olha, só que aqui a questão. Aqui é isopor. Aí eu acho, meu bem falou que ele colocou pra mim, que essa parte aqui, ó, não tá tão firme. Se puxar com força, assim, principalmente as crianças puxar, pode cair e descer com um bom pedaço do teto. Porque ele é uma parte de isopor, aí bem mais pra dentro tem a laje. Só que a gente não tem uma furadeira pra coisa lá. Então ele bateu bastante com um martelo e com a chave, conseguiu furar e colocou um arame que vem daqui pra cá. Aí tá seguro, mas não tá tão seguro, principalmente as crianças puxarem. Então tem que tomar mal cuidado. Mas pelo menos coloquei, porque aí vai tampar tanto das moscas quanto das muriçocas. Oi pessoal, aqui é Efraim, marido da Gisele, tudo bem com vocês? Bom, a Gisele não conseguiu terminar o vídeo porque o Arthurzinho, ele passou muito mal, tá? No próximo vídeo ela vai explicar melhor pra vocês tudo o que aconteceu, tá bom? Ele acabou ingerindo Nelsoro, né? Nelsoro é aquele negócio que a gente coloca pra desentupir o nariz. E ela tava limpando aí o quarto, então ela tirou e colocou em cima da cama ali, meio que sem querer. E ele, como pega tudo, né, gente? Ele acabou tomando ali umas 2 goladas. E ele não passou bem. Isso foi ontem, quinta-feira, pela manhã, tá? Esse ocorrido. Foi quinta-feira pela manhã, umas 11 horas. Então ele não passou bem. Ela teve que levar no hospital. O hospital não conseguiu um atendimento bom para ele, levaram eles para Goiânia, né? Fica muito longe daqui de casa. Então, no próximo vídeo ela vai explicar tudinho para vocês o que aconteceu, tá bom? Dê um like no vídeo, tá bom, pessoal? Comenta aí pelo menos um bom dia, uma boa tarde, boa noite para ajudar no engajamento do vídeo, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.